desse ponto de vista, é muito impressionante, assim, não mudou tanta coisa no seu trabalho, mas o esforço que você teve, que eu percebo do ponto de vista de organizar algumas questões que a gente apresentou na qualificação, é gigantesco. Assim. Então, a minha primeira parte assim, da fala é elogiosa nesse sentido de que você trabalhou muito de lá para cá. Eu sei que talvez você tenha tido, né? Você disse, olha, alguém me ajudou com a revisão, mas fez toda a diferença, porque em algum ponto, efetivamente, a sua linguagem chegou na conversa que você queria. Em algum momento ela tinha ficado truncada, você dizia, olha, eu tenho uma questão com a língua aí. Então, o primeiro é um registro de que os apontamentos que foram feitos na qualificação, eles foram não só cumpridos, mas eles foram magistralmente trazidos agora para esse processo. O fôlego, eu estou realmente impressionada assim, com essa questão. Então, nesse sentido, a primeira observação que eu queria fazer, e acho que a gente até começou a conversar na qualificação, mas que agora eu creio que você tenha realizado isso de uma maneira mais efetiva, é que quando você propõe um reposicionamento, não no papel do pesquisador, né, esse pesquisador, todo ele entre aspas aqui, esse esforço também precisa ir para a linguagem. Para a linguagem, ela, né, do mesmo ponto que o professor já apresentou, ela é um instrumento muito mais de aprisionamento para a gente do que de libertação. E eu acho que esse exercício você conseguiu construir aqui. Então a gente brinca, fala, mas está muito grande isso aqui, mas... Mas a verdade é a seguinte, se você reposiciona o seu papel e investiga criticamente o seu papel de investigador, a sua linguagem, ela encontra uma fronteira ali. Uma fronteira, porque a verdade você propõe uma pesquisa horizontal, relações horizontais, investigação, né, do ponto de vista em que todos vão participar a partir de um mesmo ponto, mas na hora da escrita, a universidade ela é vertical do ponto de vista da apresentação do trabalho. Então, isso é uma primeira fronteira que precisa ser trabalhada. Então, de certa forma, a resultante desse exercício é o que eu agora acabei de denominar aqui, com toda a delicadeza, é uma escrita horizontal consciente. Significa uma apropriação da linguagem no sentido de que ela possa apresentar a prática de pesquisa. Então, por isso, isso significa, como ele disse, eu chamei de consciente porque ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele disse aqui na apresentação, olha, cada parte desse trabalho dialoga com alguém. Isso significa que ela tem uma ligação, ela é horizontal e ela vai conversar segundo os grupos que podem se apropriar desse trabalho. Então, eu acho que a primeira eu realmente elogio a sua escrita horizontal consciente. Eu acho que a gente tem muito que conversar aqui na academia desse ponto de vista. Conversando sobre a militância, também entre aspas, né? A gente conversou na qualificação também, que eu achava muito interessante você dizer que era importante que o desejo de pesquisa incluísse o pesquisador no lugar de pesquisa, porque assim o destino daquela comunidade, daquele grupo, seria também o destino do pesquisador. E eu te provocava e dizia assim, mas olha, existe um papel aí que a gente precisa desvendar, que é exatamente agora o que a geografia significa dentro do corpo da universidade. E como ela vem recebendo alunos e alunas, gostaria de marcar minha posição aqui, porque ela não é a engenharia, ela não é a arquitetura, ela também não é o serviço social, que pena. Mas, assim, ela recebe uma quantidade de alunos. E isso significa que a gente, do ponto de vista, agora também, de uma militância implícita, agora eu quero dizer da minha possível, se é que isso vai ser possível, é de como é que a gente vai receber esses alunos com os quais você constitui seus coletivos na nossa universidade, de uma maneira que a gente não cria uma barreira que já existe, que já é posta. Para que esses conhecimentos, esses saberes consigam encontrar aqui um lugar de potência, um lugar para eles se... Então eu dizia assim, é muito bacana a gente ir para o lugar que quer pesquisar, mas que tal a gente pesquisar, primeiro, pesquisar o lugar de onde vem, no sentido um pouco mais potente na geografia do que ele vem sendo feito, e também da gente tirar a universidade do lugar dela.
Então, isso eu digo, existe uma militância implícita no professor dentro da universidade. Uma militância que não precisa ser falada, ela não precisa ser nominada, ela trabalha aqui, ela trabalha escondida, que é o de reconhecer quais práticas são potentes para que a realidade daquele aluno venha como investigação, né? E isso parece banal, mas a verdade é que na nossa prática cotidiana dentro da universidade isso não é banal, isso é infernal. Então eu acho que eu te provoquei nesse sentido, e eu acho que a conversa aqui já porque o tempo inteiro as minhas perguntas vinham também, mas os coletivos, ele tem muitas pessoas que estão na universidade, né? E uma das falas aqui é muito interessante, né, de quanto a universidade ela provoca o primeiro processo de subsumir é terrível, mas de que as pessoas não são as pessoas. Então parte da narrativa delas é de esconder quem elas são. São exercícios muito simples que você faz dentro de sala de aula, perguntar de onde as pessoas vêm, e aí é um constrangimento inicial, que ninguém revela, ninguém desvela o lugar de origem, porque isso não está posto, isso não é simples. Como se não bastasse, vamos falar sobre as mulheres, né? Eu tenho uma aproximação simples, você sabe, do trabalho que eu fiz na favela do Jaguaré, e a pesquisa era muito difícil. Eu tentei, por meio da prática da deriva, que era uma linguagem possível dentro ali do corpo de linguagens presente na universidade, conversar e trabalhar o cotidiano daquela favela. E as conversas da gente, todas elas, acabaram se realizando entre mulheres. E o assunto primordial era a dificuldade daquela mulher, que também era eu, dela ir e vir entre o lugar que ela morava e a universidade. Então esse processo é um processo dificílimo. Então essa militância ela é abrangente, né? Uma militância entre aspas, porque eu concordo com o professor Raul no sentido de que a militância é uma palavra quer dizer então que se eu não tenho um carimbo de militante, então eu não vou poder, não, né? É o contrário. Então essa é uma investigação assim que é uma provocação para você, assim, sabe, para que você agora abra essa investigação, trabalhe um pouco desse ponto de vista também, né? Não só daquele que sai para mergulhar naquele cotidiano, mas perceber que aquele cotidiano está em outros âmbitos, nas instituições, e que exercem um poder muito pesado sobre o desvelamento daquelas situações. Então essa é uma outra questão. E aí, assim, eu também te provocaria, no sentido de que eu concordo com a fala dos professores, de que esse cotidiano posto, né, esse cotidiano do qual você fez parte, mergulhou e percebeu a sua... Ele tem que vir cada vez mais no seu trabalho. Aqui não, aqui está feito, aqui está posto, e o fôlego apresentado aqui, ele é muito não poderia né, repreender, quer dizer, além de tudo que você fez, ainda vou pedir mais? É isso mesmo? Não, é claro que não. Mas esse cotidiano... escrever mais um pouquinho. Esse cotidiano é o que... Por que para mim esse cotidiano é tão importante? Porque ele é o campo da ambiguidade. E para mim a ambiguidade é o cerne da questão também. Né? Quer dizer, a gente vai trabalhando os conceitos, trapaceando com eles, o que eu acho fantástico o tempo inteiro. A trapaça é uma prática necessária, obrigatória, né? É bom que a gente tenha isso em conta. Mas esse cotidiano ele não vem tanto. E aí a sensação é que o que tem por trás dessas experiências que você narra aqui é muito mais. Então também fico com tarefa de que agora você vai encontrando a sua... Como produzir como trazer esse cotidiano, né? Não aqui, para o futuro, assim como vai ficar tarefa também, como é que isso aqui vai circular em partes para os grupos que se interessam. Então, porque o cotidiano é importante, porque ele é o plano da ambiguidade, e essa ambiguidade é importante porque ela efetivamente que possibilita essa reexistência, né? Então eu nunca tive dúvida de que a favela fosse o lugar da reexistência. Para mim, do ponto de vista espacial, isso já está posto, né? A definição entre a superação do que é privado, no comum, a superação do que são as práticas efetivas na produção das sociabilidades, isso eu nunca tive dúvida, isso para mim nem é uma questão, né? A questão é que a gente, apesar da gente saber que o cotidiano é o nosso plano de pesquisa
de interesse, a construção metodológica da apreensão desse cotidiano ainda está por fazer. E para isso a gente precisa dialogar criticamente com as linguagens postas na academia, fora dela. Então todo recurso aí será bem-vindo. Eu não vou falar muito, porque na verdade, né, diante dessa banca aqui é bem complicado. Assim, minha fala é simples, porque eu acho que as questões elas são de uma potência enorme, mas de um caminho que pode ser simples, assim, simples do ponto de vista da inserção, da busca tranquila junto com os outros por linguagens apropriadas, e eu acho que agora esse é o eixo. Eu acho também que a sua potência entre o que é implícito e o que é explícito está no cerne, a sua questão é essa, assim. Então agora eu vou apostar muito nisso, no registro disso, na constituição disso. E no mais, para não cansar o ouvido de vocês, acho que as questões são essas. Eu não tenho... a pergunta do professor Raul, para mim, fica ainda como uma questão, assim, o papel eu sou mais marxista nesse ponto, isso é chato. O papel da favela, efetivamente, no processo de acumulação capitalista, ainda para mim está por desvendar, exatamente porque eu acho que ele é... Você viu o trabalho, quando eu fui investigar esse processo nas favelas de São Paulo, o que eu peguei ali não foi pouco. Então é uma fronteira de acumulação gigantesca, do ponto de vista dos processos de urbanização, menos aqui no Rio, que eles se realizam com a presença da polícia, muito mais na presença das ONGs, nas práticas de destituição daquilo que está posto. Então essa pergunta é uma pergunta que tem que também ficar acesa aí para todo mundo, eu acho que para todo mundo, a responder agora, quando, por sorte, a academia puder te acolher como alguém com quem a gente vai poder dividir nossas questões. E é só isso. A minha fala é simples, porque meu conhecimento é simples. Então, muito obrigada, viu, time? Parabéns efetivamente pelo que você construiu. No início eu fiquei entusiasmado com a possibilidade de conversa, aceitei o convite. Depois fiquei um pouco arrependido, porque não pelo tamanho, o tamanho aumentou um pouco o arrependimento, mas depois eu falo do tamanho da tese. Mas porque depois eu fiquei pensando o seguinte, falei assim, mas exatamente como é que eu converso nesse trabalho, né? Porque também concordo de cara que os lugares de enunciação fazem muita diferença na maneira de pensar. Você leva muito a sério isso, gasta 150 páginas para dizer o seu lugar de enunciação. E isso, evidentemente, que acaba que interfere muito na percepção que nós temos do trabalho. E conheço muito pouco a realidade, na verdade, das comunidades de favela do Rio de Janeiro. Sou um geógrafo que olha essas práticas muito mais em grupos que genericamente pode chamar de rurais, né? Me interessa muito a potência da comunidade, das práticas de resistência, mas por profissão e por existência, pela minha própria trajetória de vida, eu estou muito mais preocupado com as comunidades rurais, né? Vivi grande parte da minha vida nessas comunidades e quando chego no Rio de Janeiro, eu ocupo um lugar de classe média, que nunca foi meu lugar historicamente. Então me distanciou. Mas aí isso me fez pensar que eu tive 4 anos da minha vida, né, recém-chegado da região rural em Belém, nos bairros mais periféricos, né, com essas características aqui. Eu tinha esquecido. De algum modo, que eu vivi como professor da educação básica, né, e me fez pensar muito os dilemas que eu me deparava cotidianamente como morador e como professor de educação básica nos bairros mais pobres e periféricos de Belém. Então foi um reencontro aí profundo com essa experiência, que era uma experiência que eu não conseguia formular, porque eu não tinha muita experiência. A cidade se apresentou para mim efetivamente desta maneira. A maneira como eu conheci o urbano metropolitano foi desse cotidiano. Mas o lugar de classe média apaziguou minha subjetividade, né? E fez com que eu talvez estivesse olhando de uma maneira um pouco diferente. Então, eu tive muita dificuldade de entender como era que eu conversava contigo. Mas tem um lugar que eu ocupo também, que é, né, geógrafo, acho que tem uma conexão, e eu vou falar um pouco por aí. Também tem uma cumplicidade enorme, né, nas suas questões.
quando, nas madrugadas que me acompanhou esse texto nos últimos dias, eu falava assim, isso aqui é uma cartografia dos demônios do Timo. Porque assim, e muitos desses demônios são os meus. Então eu comecei assim, como é que eu li tua tese, assim, Timo? Primeiro, você faz uma certa... vários acertos de contas. Eu acho bom isso. Eu acho que você não se esconde, você quer acertar suas contas, né? E entendo que a experiência que você toma para olhar, a experiência de vida sua, obriga você a tomar posições em questões muito delicadas. Concordo com o Raul, que você, ao trabalhar uma experiência que são dilemas não dessa experiência, mas dilemas do processo emancipatório, você acerta a conta com questões muito delicadas. E não é fácil se posicionar. Então você, primeiro, você quer acertar a conta com a geografia. Eu confesso que acho que tu foi generoso com a geografia nesse acerto de contas. Por quê? Porque você faz um esforço monstruoso de procurar onde, em qualquer canto do mundo, tinha um geógrafo que pensou ou criou uma prática crítica. Você quer salvar a geografia, quis salvar a geografia no seu trabalho. Ou se salvar. Então você foi generoso, deu um acerto de conta com a geografia. Se fosse eu fazendo esse acerto de conta, não sei se seria tão generoso, apesar de fazer parte da corporação. O segundo acerto de conta seu é com a universidade. Aí eu acho que você é um pouco mais ácido. Com a geografia você é generoso, com a universidade você é muito ácido. Eu digo ácido porque no ajuste de conta com a universidade, chega um determinado momento da impossibilidade de diálogo efetivamente, o que é muito complicado para o lugar que você está falando. Você tem um acerto de conta com essa questão que o professor Raul coloca aqui de cara logo, que sintetiza todos os dilemas do que é fazer pesquisa, relação sujeito-objeto. Você, de novo, vai percorrer todas as práticas, todos os limites, todas as possibilidades. Você procura acertar conta com isso. E recupera um potencial de algumas experiências que eu acho também interessante. Você acerta a conta com o campo intelectual que produz conhecimento sobre a favela. Nesse também você é absolutamente ácido. Ou seja, a universidade praticamente sobra ruínas nesse trabalho. O campo intelectual que produz o discurso sobre a favela não sobra nada, né? Mas você salvou a geografia, por enquanto, nas minhas contas, e um pouco das experiências da pesquisa participante, né? De algumas ousadias, vamos dizer assim, no campo de refletir como se produz conhecimento. Você acerta as contas com a tradição e o pensamento de esquerda, né? Tomando, evidentemente, um campo muito específico. No campo do pensamento libertário, toma partido disso, acerta a conta com a ideia de militância, acerta a conta com a ideia do que é transformação social, acerta a conta do que significa classe, do que significa dominação. Toda a trama de conceitos que você é um acerto de conta com o campo da esquerda. No campo da esquerda, você é ambíguo. Você é devastador num, generoso num, aqui você é ambíguo no meu modo de compreender. O resultado disso tudo, Tim, é um trabalho absolutamente complexo, e porque trata tantas questões. Então, foi um esforço, porque o texto é grande, né? Um esforço grande, mas muito revelador, assim, para mim. O que eu quero dizer é que raramente um trabalho se propõe a acertar tantas contas. Normalmente só quer fazer uma tese, né? Você resolveu encarar. O que eu acho, então, de essencial que resta desse acerto de conta, na minha percepção? Primeiro, você não trai a sua intuição inicial. Você considera que os lugares das comunidades periféricas, de favela, que você prefere chamar isso, porque alguns preferem, você longamente discute o que significa essa identidade complexa, né? É uma identidade profundamente estigmatizada e ao mesmo tempo ressignificada. É um dilema, inclusive, isso aqui. Você conta a experiência que teve com colegas aqui da UF, né? Em São Gonçalo, né? Para mostrar o dilema que implica isto. Você não traz isso, você considera e considera a potência desses lugares, você considera que essas experiências têm uma potência e você acha que aí nessa potência estão as questões talvez essenciais para a sua vida e para a vida de muita gente. Agora, nesses acertos de contas todas, eu acho assim, eu vi algumas dificuldades. E algumas, elas são totalmente alinhadas com o que os colegas anteriormente falaram, né? O professor falou
do caráter fascista da linguagem, a Flávia fala da dificuldade de traduzir. A Flávia foi elogiosa a você nessa tarefa, porque acompanhou um texto num outro estágio. Eu achei fantástico o trabalho, mas eu acho que você... como é que eu posso chamar isso? A estética que você escolhe, ela trai o objetivo central da sua pesquisa. Você, na verdade, quer ver as potências dessas experiências desses grupos. Você passa 150 páginas dizendo onde você vai falar. Depois você fala, acerta o campo com um campo intelectual das representações de discurso sobre a favela. Você anuncia que vai começar a falar dos grupos na página 300. Na página 300. E depois penso que tanto a historicidade desses grupos quanto cotidianos também fica muito claro para mim. O que eu estou tentando dizer? Na 300 já estava, né, arrasado. Na 300, eu falei assim, mas como? Agora que vai aparecer isso aqui? Não é que não apareça uma fala aqui, uma fala ali. Mas o que eu quero dizer é que você toma uma postura no sentido destrutivo, no sentido de Walter Benjamin, destrutiva, iconoclasta, para poder fazer surgir alguma coisa. Só que quando dessas ruínas que você deixa no caminho para poder aparecer e emergir o novo, uma nova possibilidade, eu diria, para mim, Timo, assim, foi decepcionante. Assim, isso não é uma crítica no sentido da qualidade do trabalho, é uma tese extraordinária. Foi decepcionante porque é o seguinte, falei, eu não conheço essas comunidades, eu não conheço o cotidiano delas, eu quero saber quem são esses grupos. Eu fiquei absolutamente assim, falei, nossa, isso aqui eu preciso saber. Por vários motivos. Mas quando eu entro nos grupos e nas comunidades que esses grupos transitam, eu já sabia do que se tratava. Então não pode ser, se eu sou um ignorante profundo, que sou um sujeito do norte do Brasil, posicionado numa condição de classe média, no Rio de Janeiro, já sei o que estão falando, então, assim, faltou esse mergulho no cotidiano. E na própria historicidade desses grupos. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu concordo também que ambos falaram aqui. Às vezes eu percebia... como é que eu formulo isso? Deixa eu te dizer. Eu acho que você, num acerto de conta com a universidade, com o campo intelectual da favela, você quis se preparar demais para o tipo de reflexão que você ia fazer. Você não deixou possibilidades muito de ambiguidade. Você foi se armando. Não, no campo intelectual eu faço isso, nisso eu faço aquilo. Ou seja, você não deixou que essa experiência mostrasse a ambiguidade. E essa ambiguidade, ela é cotidiana e você está inserido nela. No meu modo de compreender. Isso está expresso quando você, às vezes, é excessivamente normal. Às vezes eu tenho dúvida se a crítica que você está fazendo a determinadas coisas, elas são fruto que a experiência lhe mostra, da tua própria militância, dos grupos, ou se é uma posição normativa a partir do ponto de vista político e ideológico que você tem. Eu não estou aqui tentando cindir novamente o militante e o intelectual. Eu estou apenas dizendo o seguinte, essas experiências mostram isso. Isso para mim fica muito claro em dois pontos muito cruciais na parte final do texto. Quando você faz uma avaliação, por exemplo, do que significa o que é movimento de base, o que são movimentos que você chama, na relação com o Estado, ONGs, e o que você chama de ações das instituições do Estado. Eu tenho plena convicção que, do ponto de vista normativo, é isso. Do ponto de vista cotidiano, é muito mais complexo e atravessado isso. Quando, por exemplo, o Raul fala, e você mesmo comenta aqui na sua fala, de que o ponto de vista dos cursinhos pré-vestibulares são feitos por ONGs, movimentos de múltiplas cores e práticas ideológicas, e que eles geram um caldo extremamente complexo que ninguém tem um controle disso. Não sei se tu está entendendo o que eu estou falando. Então, assim, às vezes eu acho que do ponto de vista da sua avaliação, você foi muito normativo. Eu queria que a experiência denunciasse mais os limites desses tipos de movimento, de ONGs, né? Então, quando você faz essa avaliação, é isso. Do mesmo jeito que quando você fala de práticas espaciais no final, tentando amarrar tudo. De novo, me parece assim, muito teórico, né? Muito, como é que eu posso dizer? Uma taxonomia, uma classificação de práticas insurgentes, as práticas que você coloca no final. Mas penso que as experiências são muito mais ambíguas. A ambiguidade atravessa completamente. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que
talvez se você invertesse um pouco, eu sei que não é fácil esse time, eu estou falando aqui com profunda cumplicidade, né? Eu não estou aqui sendo duro, no sentido, é cumplicidade total, porque eu também sei da dificuldade disso, eu vivi essa dificuldade, né? Ou seja, a estética e o caminho de um trabalho, eles aprisionam a gente. Eu não sei se viria primeiro essas coisas, e depois viria o acerto de contas, entendeu? Porque eu ficava pensando assim, falei, pô, ele me preparou tanto que eu não sei mais... Não tem como bater no time, falei assim, não tem como bater. Porque ele se preparou de tal forma, você fazia as interrogações como militante e respondia como intelectual. Esses acertos de conta. Quais são os dilemas? Não, os dilemas são esses, mas isso aqui resolve. Então, nesse sentido, eu acho que eu senti falta disso. Eu senti falta de entender o que é o timbal. Eu senti falta de entender mais profundamente o que é a roça. Porque você falou aqui na sua fala que talvez vocês conheçam demais, né? E a metodologia que vocês trabalharam, que eu achei absolutamente fantástica, a metodologia de que os grupos construam seus próprios textos, fantástico, tem milhares de elogios no trabalho. E como você mesmo falou, tem partes muito autônomas desse trabalho. Se você transformasse em 30 páginas, as 150 do lugar de enunciação, para mim já estava excelente. E daria liberdade para me mergulhar na ambiguidade do que significa esse movimento e do que significa o mundo que esse movimento coloca. Porque se a resistência, por exemplo, mais um elogio, né? Já que eu fui meio duro. Eu acho fantástico esses gráficos. Rapaz, não tem a menor possibilidade de eu reler 480 páginas no mundo que nós estamos vendo na universidade. Eu lia, quando eu estava perdido, eu ia nos teus gráficos. Fantástico. Mas aí alguns gráficos, eles eram para mim o cerne do trabalho. Para mim o cerne do trabalho estava no gráfico que você apresentou aqui, que Flávia e Raul retomaram, da página 320. Formas de resistência em territórios periféricos. Você fala de formas de organização coletivas e individuais, explícitas e implícitas, estáveis, transitórias. Era esse mundo que eu achava que eu ia encontrar como cerne do trabalho. E mais ainda, com esses grupos que você escolheu, né? Como está apresentado para ele esses dilemas? Você escolheu não, você se escolheu, né? E aí o último, territórios de resistência em rede, né? Você tenta fazer uma representação gráfica. Poderia representar isso. Para mim estava sempre nesses 3 últimos itens. Mas eu compreendo perfeitamente porque você fez esse caminho, né? Para poder chegar aí. Mas eu penso que, sinceramente, devia estreitar um pouco, encurtar essa preparação toda para a gente chegar lá no cerne da questão. Eu gosto de falar de tirar 100 páginas, né? Adoro falar isso. Mas não vou falar isso. Só você sabe o quanto tem que tirar ou enxugar. Mas eu estou dizendo porque não é uma questão só estética do tamanho do texto. É porque na página 300, imagina, na página 300, exatamente na 300, você anuncia. E depois ainda abre uma discussão teórica. Acho que é 313, que aí começa a falar dos grupos. 3 coisas do ponto de vista de geógrafo, no debate da geografia. E aí eu vou encerrar minha fala, porque senão eu vou me estender muito. A primeira, você chega a dizer de dimensões e escalas da dominação, consequentemente da resistência. Chega a citar, acho, um certo debate sobre escala, mas eu penso, para o tipo de reflexão que você está fazendo, o investimento do que significa a questão escalar nessas experiências deveria ganhar um peso muito maior do que ganhou. Porque se eu entendi, um dos maiores dilemas de toda forma de organização que se pressupõe autonomista, libertária, é um problema de natureza escalar. Um dos grandes dilemas que você critica são as organizações de grande tamanho que se burocratizam, que não é possível fazer mais um problema de autogestão, que perde a capacidade de dialogar com as bases, que perde a capacidade de dialogar no cotidiano. Então eu penso que a dimensão escalar é uma dimensão que atravessa a própria ambiguidade e dificuldade de construir uma experiência autônoma. Isso é um debate longo, né, no campo do anarquismo. Ou seja, então, já que nós estamos no campo da geografia, eu acho que mereceria essa reflexão. A segunda questão, do ponto de vista do debate da geografia,
quando eu falei que você foi generoso com a geografia, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que tem geógrafos interessantes, né? Você dialoga, você traz alguns geógrafos e algumas discussões. Você fez um exercício muito grande para aproveitar elas, né? E geógrafos que eu acho que ajudam um pouco em determinados debates aqui. Eles mais te atrapalham, sabe? Mas aí, dentro desse esforço seu, além do debate da escala, que eu acho que não é só uma questão de campo disciplinar, é porque ele tem um peso na leitura de política que você tem, dos dilemas da política, do fazer política. O debate também sobre... como é que eu posso dizer assim? Essa relação entre território e rede, que eu acho perfeitamente, dos grupos que você tomou, é perfeitamente inteligível os grupos que você tomou a partir dessa leitura da relação entre territórios e redes. Eu acho que mereceria também um pouco mais de desenvolvimento. Você cita o Rogério, trabalha com o Rogério, um pouco mais de desenvolvimento isso, no sentido de que, ou seja, a relação entre territórios e redes, a partir do prisma da dominação e do prisma de processos auto-emancipatórios, né? Eu acho que é preciso mostrar um pouco mais essas tensões, porque os processos de dominação, quando você cita o Milton Santos, escalas de comando, escala de realização da ação, ou seja, como é que é organizado e desorganizado os territórios, como é que são ativados e desativados de fora, e como é que significa, por exemplo, você fala de uns grupos, alguns grupos têm bases territoriais específicas, outro grupo não tem uma base territorial específica, quando você faz até o quadro sistematizando isso. Então eu acho que tem ali uma riqueza nesse debate que talvez merecesse uma atenção um pouco maior. Por último, quando você discute tentando quebrar o campo de generalização ou homogeneização das favelas, começa com o debate da ONU, é muito crítico com Mike Davis, né? Com a tradução especialmente, né? E você cita os dois mapas, um mapa das comunidades, outro mapa depois sobre as questões raciais. Mas nos grupos, na relação das comunidades com os grupos, aparece muito pouco, vamos dizer assim, o que implica essa geograficidade heterogênea. Entende? Assim, porque eu imagino que viver em posições nessas cidades distintas implica uma experiência totalmente diferente. Os dilemas também da natureza política implica um pouco, ou seja, a localização importa, vamos dizer assim, né? Simplificando em termos de uma linguagem rudimentar em termos de geografia. A localização importa. Ou seja, por mais que um grupo não tenha base territorial específica, mas eu penso que a capacidade de articulação transita um pouco por isso. Ou seja, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas como você apresenta muito pouco dos grupos, das comunidades em que eles estão envolvidos, me dá a impressão de que eu gostaria de saber mais o que implica estar em determinado lugar e não outro. Estar no Timbal, no Morro do Alemão, qual a diferença que faz? Porque se você gastou um longo tempo para falar de essa relação entre relações de poder, classes, mas lida a partir da dimensão do território, né? Eu acho que isso tem algum tipo de potência nas questões que estão colocadas. Fechando. Eu acho o trabalho muito bom. Apesar de tudo isso que eu falei, muito bom. O trabalho, na verdade, me incomodou profundamente. Ou seja, com o ajuste de conta que vocês fez, alguns eu estou incluído nele, ou todos, né? Talvez menos no campo da reflexão anarquista, que para mim foi aprendizado também, né? Vocês não têm familiaridade nem política e nem intelectual tão forte com esse campo. Mas eu diria que você, ao fazer isso, você problematiza muito essas questões. E aí, ao colocar esses dilemas e ajustes de conta, você interroga profundamente. Você escolhe lidar com a ambiguidade. Você escolhe fazer um doutorado para botar todo esse povo aqui junto, né? Essa banca, para fazer nós pensarmos. Então você está lidando com a ambiguidade. Mas essa ambiguidade faltou, acho, no tratamento do núcleo do trabalho. Assim, por quê? Porque eu fico imaginando que as classes, os grupos que vivem em dilema cotidiano, não têm a possibilidade, mesmo que tenham consciência, né, de ter um olhar tão normativo sobre o mundo. O fazer política é muito mais
escorregadio, difícil, né? E aí eu não sei se... Eu entendo que a gente tem que fazer avaliações. Mas entender essa complexidade, eu acho também que faz parte do aprendizado político, né, da gente, porque senão assim fica muito poucas possibilidades. Ou seja, a narrativa toda constrói a possibilidade desses grupos que você escolheu, da qual você se inclui, mesmo que não queira, recupera quase um sentido pejorativo e nocivo de vanguarda. Eu sei que a intenção é justamente o contrário. Mas eu entendo. Né? É justamente o contrário. Mas ao talvez transitar de um campo muito normativo, às vezes em certas análises, possa resultar nesse contrassenso que seria o oposto do que você se pressupôs fazer. Mas o que eu quero dizer é que eu vou ficar muito angustiado e vai com certeza interferir profundamente na minha prática de professor na universidade, isso aqui. Do mesmo jeito como vai me incomodar muito com o fato de vir de onde eu vim e conhecer tão pouco a favela do Rio de Janeiro. Vou ter que modificar a minha experiência nesse aspecto. E talvez eu não faria isso se eu não tivesse a oportunidade de ler o trabalho, né? Se eu tivesse... Aí eu entendi que talvez o convite para a banca seja a possibilidade de dialogar, de compreender, porque muitas vezes quando lemos os textos do Raul, já li muitos textos com grupos, né? Um dos dilemas que aparecia toda vez nas nossas reflexões era: qual a diferença desses grupos na busca pela autonomia no mundo que a gente chama de rural para o mundo urbano? Essa é uma questão que todas as vezes voltava. Porque uma reserva extrativista, uma terra quilombola, uma terra indígena, apesar dos atravessamentos e enfrentamentos, é uma outra lógica. Agora, você está atravessado dentro de uma metrópole urbana dessa natureza, então, nesse sentido, o teu trabalho foi uma provocação muito grande. No sentido de assim, eu não estou olhando isso, eu tenho que olhar, eu tenho que viver isso. E por isso que eu acredito que, ao trazer o cotidiano, ao trazer a ambiguidade, a trazer a dimensão da experiência, os sentidos ontológicos que estão colocados por trás dessas questões, eu acho que poderia gerar uma reflexão mais profunda ainda, não que não seja a sua, né? Então foi um grande aprendizado. Agradeço a minha possibilidade e é uma honra grande, na verdade, compartilhar essa mesa aqui e ter a possibilidade dessa conversa. Em alguns momentos eu exagero, é porque o diálogo é com cumplicidade e fraternidade. Eu exagero, né? Aí não vou poder tirar esse direito. Mas obrigado aí. Excelente aí, Walter. Muito obrigado. Em nome também do time. Antes de passar a palavra ao time, eu vou tomar a liberdade de fazer um breve comentário aqui sobre o trabalho do time e a nossa convivência aí nesses 4 anos. Eu acho que não foi à toa que o time escolheu aqui a UF, né, para fazer esse trabalho, e ele tinha iniciado já essa trajetória dele no IPUR, como ele comentou aqui na apresentação. E eu acho que foi um convívio aí extremamente enriquecedor para mim, reproduz um pouco as palavras do Walter nesse sentido, né, porque o Timo, ele parece assim, né, na aparência dele muito tranquilo, mas ele é extremamente provocador, né, na maneira dele, no estilo dele, ele nos provoca o tempo inteiro, e isso é muito bom, né, e eu acho que a universidade precisa disso o tempo inteiro, muito mais tímulos aí para a gente também, né, ser provocado, né. E ele comprou aí o ônus também de trazer o ativismo dele próprio como, né, a questão central do trabalho dele. Então acho que isso a gente tem que pensar o trabalho do Timo nessa perspectiva que é muito rara, eu diria, dentro do ambiente universitário. Né? Você ter essa ousadia, né, de trazer o seu próprio trabalho pessoal, né, enquanto ativista, né, e com um compromisso e uma clareza de posição política muito forte, né? Isso também é muito raro, né? Ele assumiu essa posição e a partir dela ele, né, percorreu esse trabalho. Isso é raríssimo, eu diria, na universidade. Primeiro você tomar uma posição política explícita, né, e assumi-la dentro de um trabalho acadêmico. Então acho que nesse sentido é uma proposta inovadora e que nos provoca muito, né? Claro que aí tem os seus ônus que vocês comentaram bem, né? Vários ônus aí que você tem que seguir. E um deles, nesse trabalho especificamente, foi que o Timo também enveredou aí por toda uma discussão, já trazia, né, uma bagagem teórica também relativamente consistente, né,
E como todos vocês e vários aqui que estão fazendo também seus trabalhos, né, de conclusão aqui no mestrado, no doutorado, enfrentam esse dilema. O Walter falou aqui, né, eu queria enfatizar, porque eu fui orientador do Walter também aqui no doutorado, ele sofreu o mesmo dilema, né, do teórico e do empírico, esse cruzamento, e a parte empírica aparece lá no final, né, e você queria muito mais. Isso aí a gente ficou o tempo inteiro, né, nesse diálogo aqui com o Timo. Houve até uma tentativa de mudança, né, dessa parte para outra posição no texto, né, e é um dilema que todos enfrentam. Então eu acho que, né, é uma questão que deve ser colocada sempre logo no início, né, da pesquisa, e não lá quando ela já está encaminhada para o final, porque eu ficava chamando, né, os movimentos que o Timo ia trabalhar, eles não apareciam, demorou muito, né, para eles aparecerem aí, quando na verdade eles já estavam ali, né, só não tinham sido explicitados, né, porque tu convivia com esse movimento. Você mostrou aquele quadro, achei muito interessante, não sei se tu incorporou aqui na tese, aquele quadro com todas as situações, né, de cada ação que estava acontecendo, cada movimento, e quando é que a tua tese aparece ali. Né? Isso aí é muito interessante, mostrar como é que tu já estava mergulhado nesse universo de questões. Então, outra coisa que eu queria destacar também, né, nesse trabalho é o caráter, a capacidade que o Timo tem de sistematização e de organização do pensamento, né, de uma forma sintética. Apesar desses quase 500 páginas, né, tem esses momentos que o Walter denunciou muito bem, né, esses momentos-chave em que existe ali uma síntese, né, uma maneira tão clara de expor isso, que eu acho que, né, são momentos que a gente tem que destacar, e a tua capacidade pessoal de fazer essas sínteses no teu trabalho. Eu não vou, como orientador, claro, muitas questões já coloquei, não vou colocar aqui, não é esse meu papel, né? Mas queria só fazer uma pequena, então, essa síntese, né, final aí, e passar a palavra para ti, para tu agora, porque faça o teu balanço aí dessa prestação de contas que o Walter denunciou tão bem, né? Sim. Essas várias prestações de contas aí que você tem contigo mesmo e conosco e com, né, aqueles com os quais você está envolvido politicamente. Sim. Então, muito obrigado pelas intervenções. No conjunto, são muitas questões realmente, né, que eu vou levar daqui. Certamente, em alguns momentos, achei que estava muito próximo, né, a qualificação com a defesa, né, teria sido melhor 2 meses antes, aí teria mais calma, eu acho que teria 50 páginas a menos. Porque, na verdade, é a síntese que demora tempo, né? Jogar conteúdo é mais fácil do que depois fazer essa síntese. O que não quer dizer que não tenha, sei lá, umas 200 páginas que eu joguei fora, no processo de construção. O meu, ele é um pouco... eu não funciono bem sistematizado na hora que eu escrevo. Eu boto para fora, às vezes em 1 hora eu escrevo lá 8 páginas, só que depois uma que sobra. Mas para que de 8 vira 1, eu tenho que ter tempo. Então isso foi uma coisa que... E aí, nesses 2 meses, algumas coisas só começaram a ficar claras nessa densidade também, eu acho. Inclusive, aí os companheiros e companheiras também dos movimentos sociais sentiram a minha ausência. Eu tenho 1 ano que eu chego nos eventos sempre apressado, mas eu tenho as minhas funções de levar coisas, a gente se comprometer, ter uma feira, economias coletivas, e é impressionante o quanto que esse é um alívio agora, de eu poder fazer as coisas simples de novo, assim, nesse sentido, simples da militância, de poder chegar lá, abrir a loja, varrer o asfalto, conversar com o vizinho. E favelas são também espaços de contratempos na cidade. E eu sinto o conflito das lógicas quando eu só passo correndo pelos meus vizinhos. E aí agora eu passei um longo tempo só sempre para... Não, agora não, depois. Então agora é esse depois. Eu quero tempo para conversar, para relaxar, e aí vai com essa calma, acho que algumas coisas, né, vai dar para acertar melhor nesse sentido. Juntando um pouco as coisas, a gente está na deriva, está também na forma que a gente consegue escrever, colocando uma questão para o próprio programa, pensando o que a gente apresenta no decorrer dos 3 anos. A releitura crítica do projeto e depois campos temáticos. Por que não por exemplo, primeiros elementos empíricos logo no primeiro ano? Por que teoria e conceitos não ficam para depois? Porque eu construo aquilo ali sempre devendo. O meu doutorado foi
eterno dever. Nenhum prazo eu cumpri, sempre faltavam partes dos capítulos. É verdade, não é? É isso. Então, nesse eterno dever, é claro que a estrutura do curso vai também fazer alguma coisa comigo. E se no primeiro ano tem 2 professores aqui que vão dizer, não, mas quais as entrevistas já fez? Não caberia uma pequena etnografia? Não seria... Porque isso falta no meu trabalho. Eu acho que o que mais falta para dialogar com quem não conhece é um elemento fortemente etnográfico. Agora... E poderia ter feito. Poderia ter feito, ao mesmo tempo tem um porém. Não, 2 poréns. A demanda que eu trago do movimento social para a universidade não é fazer uma etnografia, é construir teoria. Eu já falei isso algumas vezes. Eu estou aqui para construir teoria, para depois conseguir, a partir dessa caixa de ferramentas, se possível, levar alguma coisa de volta. Aí vem essa coisa de... Eu acho que nos nossos próprios grupos, às vezes a gente não consegue complexificar algumas coisas porque a gente está tão mergulhado. E, por exemplo, isso é até uma coisa interessante em relação à escrita do tipo de saber. Essa coisa que eu falei, eu leio um mês, é árduo, é tudo, eu escrevo. Esses 4 textos são fruto de 4 anos. E não é assim que eu não comecei. Em 2012 fizemos o primeiro encontro. E no total passaram uns 15 grupos, em algum momento, a ser convidados, fizemos reuniões. E a gente não conseguia escrever. E eu não conseguia também ver como escrever. E agora o resultado acabou sendo eu aceitar que eu escreveria. Eu aceitei que eu tinha o papel de escrever. Mas com toda a autoria possível do grupo. Tá? Porque a redação final é do grupo. Mas a escrita, afinal das contas, foi minha. E na verdade ainda arrisquei, porque na hora de escrever eu falei em nós. Eu escrevi na terceira pessoa porque me baseei nas oficinas. E aí foi arriscado porque eu não sabia como é que os grupos iam reagir também, né? Só que aí foi interessante ver, porque como se nem só as citações, que não é uma citação, né, um do outro, o próprio grupo traz elementos da oficina para dentro do texto, que é um tipo de âncora. Até onde não é âncora, os grupos na redação falam, isso eu falei, isso fulano falou. Então, como tá só ali o que veio das oficinas, não tinha esse conflito da autoria. Mesmo que eu acho que tem que ser melhor resolvido. Então, eu diria que talvez haja também uma assimetria dentro do trabalho, porque algumas coisas que parecem quase um pouco... Assim como se fosse... Não parece o quanto que isso demorou de tempo para construir aquele texto. Né? Que depois de 3 anos a gente consegue chegar num roteiro de perguntas que gera a possibilidade de fazer a oficina. Até lá já tínhamos 6 encontros em lugares diferentes, grupos e até lá já tínhamos a jornada de junho, que acho que no total foi 1 ano da gente estar em outros lugares, fazer outras coisas. Tivemos 1 ano de ocupação militar na Maré, que eu não poderia ter escrito o texto da forma que eu escrevi se tivesse continuado até hoje. Eu acho que foi uma coincidência feliz que os últimos meses nas favelas da Maré foram mais tranquilos, porque até junho, uma, né, assim, presença permanente, não tinha como sentar, se concentrar, porque era tudo, entendeu? Todo dia, os soldados na porta apontando arma e tudo mais, que todo mundo lá vive, não é nenhum mérito a mais, todo mundo vive com isso e isso atrapalha a vida de todo mundo. Então, acho que são coisas que talvez até, às vezes, então, o que eu posso fazer? Eu posso fugir para também a reflexão mais teórica. Nesses momentos de impasse em relação à dinâmica coletiva, o que eu faço? Então eu vou pegar esse processo. O acerto de contas, eu achei muito interessante a forma que você leu. Algumas coisas sobre isso. Interessante seria também olhar cada acerto de contas, a questão da generosidade do que eu acerto as contas comigo. Talvez a geografia tenha sido muito generosa comigo. Certo? Ela me abriu esse espaço. E, por exemplo... Uma outra coisa, quando a gente fala do nosso lugar, da nossa classe, com certeza, muitas vezes, a minha indignação ela é maior porque eu ainda me surpreendo. Os companheiros e as companheiras que são das favelas não se surpreendem com a escrutice que a gente consegue ter nas falas pequenas, nos parênteses, às vezes na frase que a gente não fala.
E são tantas... Aí eu diferencio, isso é muito importante, entre vivenciar e sofrer formas de dominação. Eu não considero que eu sofro o conjunto de dominações, mas eu vivencio, estou ali do lado, eu estou vendo o meu colega chegar vamos supor, eu tô recebendo um e-mail do companheiro anarquista do Uruguai que visita o Rio de Janeiro, que me pergunta por e-mail se eu posso arrumar uma maconha para ele. Só porque ele sabe que eu moro na favela da Maré. E isso é diariamente. Então, acho que alguns acertos de conta tem a ver com essa atenção, né? O que mais me surpreendo, também indigno mais. E a geografia brasileira, provavelmente eu não me daria a autoridade de realmente criticar aprofundadamente, porque eu estou vindo de fora. Eu me senti muito acolhida pela geografia brasileira, comparado com a alemã, porque a gente está falando de outra. É interessante também essa comparação, a geografia alemã, país primeiro mundo, né? Potência europeia. Então, o que a geografia está fazendo ali naquele país? Está servindo o papel dela a favor desse capital que está ali agindo. 90% de geógrafos, ou talvez 80%, colaboram com aquilo ali. E o que, para o nosso campo do pensamento crítico, sempre é muito pior, os que se dizem fazer diferente acabam não fazendo muito diferente. Agora eu vou tentar ver que está um pouco, muito na sua fala também, até já entramos um pouco, como a gente consegue formular propostas. Eu acho que as propostas elas vão ser muito mais em vários elementos simples do que numa grande jogada, entendeu? E essas coisas simples, por exemplo, seria coletivizar os próprios processos de construção das teses do nosso curso de doutorado. Por que depois de um ano eu não tenho que apresentar junto com 2 outros colegas da turma? Por que a partir do momento que eu entro, cria-se uma ideia de nós somos uma turma, mas tudo que eu faço sou eu? Né? Por que a gente não cria desde cedo? E aí por que eu sou um pouco generoso com a geografia? Eu acho que o que salva um pouco a geografia, muitas vezes, é o trabalho de campo. O professor, ele não consegue formular algo se ele leva a turma e aquilo que ele fala é completamente diferente daquilo que ele vai mostrar, por exemplo, caminhando pelo centro ou visitar uma favela. Então, acho que nessa aproximação que a gente está falando, o trabalho de campo, ele tem que voltar a ter uma importância que talvez não tem mais. E nessa relação, não aquele contato de nós vamos salvar o mundo. Não. Nos pequenos encontros, vamos aprender com vocês. E são, assim, quando eu leio esses trabalhos que eu falo que a gente tem muito trabalho, eu acho, que fazer essa crítica pós-colonial, decolonial, em relação ao que se constrói, também são as coisas pequenas, muitas vezes, que estão ali. Por exemplo, uma pesquisadora que vai pesquisar creches na favela Rio das Pedras e vai criticar que não há muita disposição pelo lado das diretoras das creches de falar com ela. Mas ela vai falar dessas creches como creches clandestinas, que deveriam ser, o quê? Aniquiladas, porque não pode, é clandestino. Então, qual é o limite? Aí a gente entra numa outra questão. Algumas coisas explicitamente os grupos pediram de tirar, por exemplo, dos textos. Relações com o tráfico. Né? A gente tem um grupo, por exemplo, que relata que muitos dos jovens que já passaram pelo grupo, hoje em dia já morreram, porque depois se envolveram, foram vítimas da violência do Estado. E aí eu tenho uma coisa que talvez que não conseguiria superar nesse tipo de pesquisa, o autor individual em relação ao processo coletivo. O que muitas vezes gera uma assimetria é que eu pego coisas empíricas e eu vou interpretar o que aquela pessoa está falando e a intenção dela. Eu já tiro a autoria dela. Então eu acho que o meu limite é levar todas as falas ali, eu só posso colocá-los nesse sentido. Se eu entrasse porque o que falta ali seria uma autocrítica mais ácida também. Né, do próprio movimento social de base, das nossas limitações, dos nossos conflitos internos. Mas tem coisas que eu não posso trazer. Aí, talvez até por uma relação tática ou estratégica do movimento social com a universidade. Por que os companheiros e as companheiras me confiaram em mim de fazer a entrevista, né? Explicitamente falando só por isso, aquilo e pela construção em conjunto,
que a gente faz aqui esse trabalho, por exemplo? Porque acho que também, inclusive, isso vai ser... O que eu estou fazendo agora? Eu estou elaborando um índice, todos os lugares que eu menciono um dos grupos, e passo isso para cada grupo. Se alguns grupos ainda entendem que alguma coisa está toda errada ou não deveria ser publicada, porque a tese ainda não é pública, eu entendo que eu vou ter que tirar. Eu não poderia me colocar nesse tipo de trabalho, né, na posição de, não, mas isso tem que ser... É a ciência e se eu critico daquele jeito tem que ser criticado. Então talvez seja uma... Pensando essa pesquisa enquanto uma ferramenta potente de autocrítica, eu diria, ela não é. Ela realmente não é. Enquanto autocrítica do próprio grupo. Aí a gente talvez volta a também ter essa ideia de autonomia entre eles, certo? O lugar da autocrítica que também destrói é no próprio movimento. E a autocrítica nossa aqui, enquanto acadêmicos, é aqui. Né? O movimento social, ele pode chegar, pode dizer... Quando eu entrei no curso do IPU, na discussão do projeto, no processo seletivo, teve esse questionamento direto para mim. Mas por que você quer discutir essas questões dentro da universidade? Não é muito melhor fazer no seu movimento social? E o interessante foi que a gente faz as mesmas perguntas com pesquisadores que chegam na favela. Então eu nem estranhei muito. Eu falei, era isso. Né? A universidade questiona por quê? Já que você questiona tanto, por que você... Né? E o movimento social faz a mesma coisa. E talvez também até para os nossos movimentos a gente também redescobrir possibilidades de colaboração, que com certeza é um terreno envenenado, né? Porque tanta coisa já se vivenciou, inclusive às vezes conflitos internos dos movimentos sociais por relações que se construíram com esses pesquisadores, que criam tensões que o pesquisador depois ele vai embora, mas o grupo aí já brigou, já não está colaborando. Como a gente lida com isso? E eu acho que em relação ao acerto das contas, eu acho que foi mais ou menos isso. O que fica com certeza em aberto é a questão em geral da linguagem, eu acho que, né, um desafio contínuo, e a questão do cotidiano. Qual é o principal problema que eu tenho? Que eu já normalizo aquilo ali. Então ali já entra até o limite do que um investigador pode fazer, o que a gente precisa de estranhamento também para poder colocar a especificidade de alguma coisa. E aí eu senti nessas nossas discussões, Rogério, sempre era aquilo que para mim era natural demais, certo? Então eu acabei provavelmente dando mais atenção onde eu via tensões. E muitas coisas, não, mas e aí, mas como é que funciona isso? O mais difícil para mim nessa interface implícito e explícito é que os territórios periféricos se tornam territórios de resistência explícita, não pelas resistências explícitas, mas pela densidade de resistências implícitas. Só que de forma tão dinâmica que se eu capturo uma situação, parece quase banal, muitas vezes. E eu, por exemplo, incluí vários exemplos e depois eu tirei, eu falei, não, isso ou eu elaboro melhor, exemplos muito simples, a gente fazia uma mudança na favela. Pega o carro, bota colchão em cima do carro, chega no beco, deixa o carro aberto, o vizinho sem falar nada, chega junto, desce o colchão, a gente rapidinho feito. Aí eu lembro uma mudança em Hamburgo, 31 de dezembro, um amigo da Etiópia tinha que fazer mudança, a gente conseguiu van do lugar que eu trabalhava, chegamos no lugar dele, era 2 da tarde, um senhor já idoso, ele tocou o terror na gente. Vocês estão estacionados na calçada, é depois de meio-dia, hoje é feriado, não pode haver mudança, eu vou chamar a polícia. E a gente lá desesperado, só querendo fazer uma mudança. Tinha que brigar meia hora com esse senhor para, inclusive, intimidá-lo, para ele sumir e ficar com medo da gente, para a gente poder só fazer essa mudança. E eu acho que são tantas coisas que talvez ainda até deriva outras ferramentas metodológicas, não só talvez no que seria mais uma etnografia específica assim, seriam necessárias para trazer isso mais à tona. Eu acho que isso realmente está faltando. E a outra coisa, vamos supor que essa parte dos grupos, eu, por exemplo, assim, abro mão da minha autoria, eu desejaria que fosse uma publicação mesmo dos grupos, e que a gente leva essas propostas todas para tornar esse trabalho mais denso, né? E aí talvez seja possível, então, elaborar mais o que eu dialogo com essas experiências, tirar dessa primeira parte e
Depois fazer, eu não estou me propondo fazer isso agora para a tese, mas o que eu posso fazer da tese, enquanto caixa de ferramenta também para mim. Eu acho que, não sei se tem mais alguma coisa que ficou em aberto. Tudo bem? Obrigado então, Timo. E como é de praxe, a gente vai passar então para o veredito final. Aí eu peço para vocês uns 10 minutinhos aí.